Melanina. O que é melanina? São polímeros insolúveis derivados da tirosina, que é uma proteína que se encontra dentro do melanócito, exatamente lá dentro do melanossoma. Ela é responsável pela pigmentação da nossa pele. Se a pessoa é morena, se ela é mais clara, isso deve-se à concentração de melanina que tem no organismo da pessoa. Quando o cabelo, por exemplo, fica branco, é sinal de que ali não existe mais melanina. Então, perde-se a pigmentação. Protege a nossa pele contra a radiação proveniente do sol, UVA, UVB, exatamente porque a melanina ela é um filtro solar, ela é um antioxidante, ela protege o núcleo da nossa célula das agressões dessas radiações. A melanina também ajuda na prevenção do câncer de pele e no fotoenvelhecimento, exatamente porque ela age ali protegendo o núcleo da nossa célula contra mutações. Então, ela é um filtro solar natural. Lembrando que a melanina ela é fabricada, ela é produzida por células denominadas melanócitos. Esses melanócitos, eles estão na nossa epiderme, na camada basal. Vamos falar melhor sobre ele. Aqui está um desenho de um melanócito. Lembra o desenho de uma mão com os seus dendritos? A gente ainda vai falar melhor sobre ele, mas essa célula é a responsável por fabricar a melanina. Ainda sobre a melanina, ela é encontrada nos humanos de 3 formas, como eumelanina, como feomelanina e como neuromelanina. A neuromelanina não será relevante para nós que estamos estudando hiperpigmentações, porque ela é produzida no sistema nervoso por células dopaminérgicas e noradrenérgicas. Então, vamos focar nas outras. Então, vamos falar sobre a eumelanina e a feomelanina, que é o que vai dar a cor na nossa pele, no nosso cabelo. Vamos ver a diferença entre elas. A eumelanina, a cor dela, a coloração dela é a mais castanha ou até preta. E ela absorve a radiação UV de qualidade superior. Você pode comparar uma pessoa de pele negra, que vai apresentar muito a eumelanina, com uma pessoa de pele ruiva, por exemplo, que é rica em feomelanina, e verá que se ambas forem colocadas, por exemplo, expostas ao sol por 15 minutos, 20 minutos, vai reparar que a eumelanina, no caso da pele negra, protegeu muito mais aquela pessoa da radiação UVA e UVB. E além dela absorver essa radiação, ela também tem um grande efeito antioxidante. Sim, efeito semelhante como a vitamina C, que todo mundo conhece. Então, por isso que pessoas morenas, pessoas negras, fototipo 5, 6, elas envelhecem muito menos do que pessoas de fototipo 1, 2, 3, por exemplo. Porque naturalmente ela já tem um filtro solar natural na pele e um antioxidante em quantidade grande. E por esse efeito antioxidante, logicamente, ela irá neutralizar os radicais livres, que são aqueles átomos ou moléculas instáveis que estão à busca do seu par ali de elétron. E por isso ele acaba criando um efeito de oxidação no corpo, o que pode levar a vários problemas, inclusive manchas, manchas e envelhecimento e doenças também. A eumelanina ela está mais presente em populações das pessoas que vivem mais próxima da linha do Equador, que recebe mais incidência de sol. E isso é uma questão evolutiva. Você coloca um grupo de pessoas ali na linha do Equador, 10 pessoas morenas, negras, 10 pessoas bem de pele clara. Ao longo dos anos, os descendentes daquelas pessoas de pele negra, eles vão ser maiores. Por quê? Por apresentar menos doença, menos câncer de pele. E ao longo de muitos e muitos anos, aquela população vai adquirindo aquela cor
mais adequada à quantidade de sol que recebe. O mesmo vai acontecer com as pessoas que moram em países frios, onde a incidência solar é bem menor. Então, colocar um grupo, 10 pessoas negras, 10 pessoas bem claras, o que vai acontecer? As pessoas de pele mais clara, elas vão ter uma sobrevivência melhor, porque a pele mais clara vai conseguir fabricar mais a vitamina D, por exemplo, tornando a imunidade melhor, maior, e ao longo de alguns anos, aquela população vai ficando branca, exatamente porque quem está sobrevivendo são as pessoas mais claras, elas estão durando mais tempo. E a gente chama isso de seleção natural. A feomelanina, ela já apresenta uma coloração mais avermelhada ou amarelada, presente mais em ruivos, né? Ela é responsável pelo aquele tom rosáceo que constitui, por exemplo, os lábios, os mamilos. Ela produz radical livre como resposta à radiação UV. Então, por isso que a pele mais clara, ela acaba por envelhecer mais. Enquanto a eumelanina é antioxidante, a feomelanina ela produz radical livre, né? E a feomelanina ela está presente em maior proporção nas populações que vivem distante da linha do Equador, que recebem menos luz solar. Então, países da Europa, por exemplo, você vai ver a população com esse tipo de melanina, que é a feomelanina. Ela protege menos contra a radiação solar, como foi falado, e ainda como resposta produz radical livre. Exatamente por isso, pessoas de pele mais clara precisam de um filtro solar, né, de um FPS PPD mais superior para proteger melhor. Nessa foto vemos duas moças, uma de pele morena e uma ruiva. Uma a pele é rica em eumelanina e a outra rica em feomelanina. Essa pele morena, ela envelhece menos, ela tem maior proteção contra a radiação. Já a feomelanina, ela queima com o sol com facilidade, ela envelhece mais rápido. E apesar da pele morena ter essas grandes vantagens sobre a pele clara, ela apresenta também uma desvantagem, é a tendência à hiperpigmentação, exatamente por ela fabricar mais pigmento, mais melanina, quando ela precisa responder a um processo inflamatório, ela responde com maior quantidade de pigmento em resposta a essa inflamação. E por isso, na estética, a gente sempre tem que ter mais cuidado com esses fototipos 4, 5 e 6 em relação à mancha. Ter muito cuidado, essas peles têm tendência sim a hiperpigmentar após um peeling, microagulhamento, um jato de plasma, por exemplo. E para evitar isso, lógico, a gente já indica filtro solar e um despigmentante antes mesmo de realizar um procedimento mais invasivo, que possa criar esse processo inflamatório e a mancha. Síntese de melanina. A melanina, a ocorrência dela é no sistema nervoso central, como eu já falei, mas não é o caso do nosso estudo, na cóclea, que é nos ouvidos, na pele, que é o nosso interesse, no globo ocular, ou seja, é ela que dá a coloração dos nossos olhos, e no bulbo capilar. Na nossa pele, como já foi dito, quem fabrica essa melanina é o melanócito. Então, ela ocorre dentro dessas células dendríticas denominada melanócito. Na pele, os melanócitos estão aonde? Na nossa camada basal da epiderme. A melanina ela é produzida, né, fabricada e depois armazenada no interior de organelas que estão dentro dessas células, que a gente chama de melanossoma, porque o melanócito é uma célula como outra. Ela tem retículo endoplasmático rugoso, ela tem complexo de Golgi, e uma das organelas que tem dentro, que é diferente de outras células que a gente conhece, é esse melanossoma. Se você observar, essa bolinha amarela é o melanossoma. E dentro dele, aí nesse momento, está rico em melanina e ele vai subindo os dendritos até ser expulso e ser lançado ali no queratinócito,
com o objetivo de proteger o núcleo do queratinócito. Porque, gente, se essa melanina foi formada, é por uma necessidade. Ela recebeu uma mensagem para fabricar essa melanina. Isso pode ser uma exposição solar, pode ter sido uma agressão. O melanócito fabrica e joga para o queratinócito. Esse aqui é um corte histológico real de uma pele colocada no microscópio. Observa para você ver que essa coloração mais amarronzada, avermelhada que você vê, fazendo um caminho sinuoso, é exatamente a nossa camada basal. Então, a nossa camada basal, lâmina basal, tem esse formato, esse desenho de cristas. E é aí onde se insere, né, os melanócitos que fabricam a melanina com a intenção de jogar essa melanina nas células adjacentes, aí, os queratinócitos, com o intuito de proteção. Olha que interessante, para você ver por que é tão difícil tratar um melasma, por exemplo, né? Na camada basal da nossa, né, epiderme, tem de 2.000 a 2.500 melanócitos por milímetro quadrado nas regiões expostas à luz solar e também nas regiões genitais. Então, você vai ver uma diferença nas áreas não expostas e expostas. No restante do corpo, tipo abdômen, né, glúteo, em média de 1.000 a 1.500 melanócito por milímetro quadrado. Então, vocês observaram que na região genital, naturalmente, a pele é mais escurecida. Por quê? Porque possui mais melanócitos. E com a depilação, por exemplo, pode vir a manchar, a hiperpigmentar. Uma outra observação é que o melanócito representa de 5 até 10% do total de células encontrado na epiderme. Quando se estabelece uma relação entre melanócito e queratinócito, eu chamo isso de unidade epidérmico-melânica. Então, guarde bem aí. O que é unidade epidérmico-melânica? É quando eu estabeleço uma relação entre o melanócito e o queratinócito. E essa unidade funciona mais ou menos assim. Tem um melanócito responsável por pigmentar pelo menos 36 queratinócitos. É responsabilidade dele pigmentar esses queratinócitos. Vale lembrar aqui que isso em condições normais, né? Eis aí a diferença para uma pele que está hiperpigmentada. Esse melanócito pode estar trabalhando demais, pigmentando mais queratinócito do que ele deveria. Aí acaba surgindo as manchas, o melasma, a hipercromia pós-inflamatória, por exemplo. O melanócito tem origem embriológica na crista neural. O número de melanócitos ele não varia de acordo com a raça. Não importa se a pessoa é negra, fototipo 6, ou se a pessoa é fototipo 1. Não varia. Elas nascem com uma quantidade de melanócito igual. O que acontece é o quanto esse melanócito é produtivo ou não. Numa pele negra, por exemplo, ele vai fabricar uma quantidade de melanina muito mais intensamente. Então, podemos dizer que a variação de cor é devido à capacidade funcional, ou seja, a quantidade de melanina que é produzida dentro do melanócito. O que é um melanossoma? Dentro da célula não tem complexo de Golgi? Não tem retículo endoplasmático? Não tem mitocôndria? Então, o melanossoma também é uma organela, só que ele é uma organela específica apenas da célula chamada melanócito. E lá dentro que é fabricada a melanina dentro dessa organela. Olha que interessante, esse é um melanossoma. Assim que aquela melanina lá dentro estiver maturada, ela vai ser levada, né, pelos dendritos até ser ali depositada no queratinócito, ao redor do núcleo, que é onde está o DNA. Então, como eu falei, lá dentro do melanossoma é fabricada a melanina. E esse processo ele passa por 4 etapas, tá? Nessa primeira etapa,
O melanossoma, ele é esférico e ele é muito rico em tirosina. O que é tirosina? Tirosina é um aminoácido. Aminoácido. E o que é um aminoácido? Algo derivado de uma proteína que foi quebrada. E de onde vem a proteína? Da carne, do leite que você come. O corpo quebra aquela proteína em aminoácidos e usa ela da forma que quer. E usa inclusive para fabricar a tirosina. Quando eu falo em tirosina, eis aí a tirosina, tá vendo? Um pozinho, parece um açúcar refinado, branquinho, branquinho. O que acontece que algo tão branco assim pode ficar marrom ou escurecido, preto, por exemplo? Sabe quando você pega uma maçã, corta no meio e deixa ali aberta, exposta ao oxigênio e ela acaba escurecendo, uma batata ficando preta? Exatamente isso que acontece com a tirosina dentro do melanócito. Ela é oxidada para ficar escura. Voltando aos estágios, já no estágio 2, esse melanossoma ele já se apresenta oval, mas ainda sem melanina, apenas tirosina. Mas na fase 3, e somente nessa fase, é que ocorre o aumento da atividade enzimática e aí sim o início da síntese da melanina. E na fase 4, o melanossoma ele está oval, mas aqui baixa atividade enzimática, né, e uma grande quantidade já de melanina formada. Ou seja, aquela tirosina de cor branca que eu mostrei na foto anterior, deixa de ter aquela cor, né, clara e passa a estar amarronzada, escurecida, devido à ação das enzimas, ação enzimática e oxidação. E será que a gente tem como, então, interromper essa atividade enzimática? Sim, é possível. E tem como inativar essa enzima? Tem também, dependendo do ativo que a gente usar. E será que tem como reverter todo esse processo? Tem também. Tem como impedir que aquele melanossoma saia do melanócito para o queratinócito? Também tem como. E isso a gente vai ver mais adiante, mas está relacionado aos ativos despigmentantes. Assim que a melanina já está formada dentro do melanossoma, ela vai ser transferida do melanócito para o queratinócito. E isso vai acontecer de duas formas, por citofagocitose, ou seja, citofagocitose, que é a injeção dos melanossomas no citoplasma dos queratinócitos, como eu mostrei naquele vídeo, pegar, né, o pigmento e colocar ali ao redor do núcleo do queratinócito. E também liberação de melanossomas no espaço extracelular e incorporação pelos queratinócitos. Então, o melanossoma também ele pode ficar no modo extracelular e aquele pigmento ele vai sendo absorvido ali pelos queratinócitos. Então, por citofagocitose e por liberação dos melanossomas no espaço extracelular. Conforme a figura, você vai ver, ó, melanossoma, dendritos, queratinócitos. Esse é o caminho percorrido. Como ele vai chegar no queratinócito? Por citofagocitose ou por liberação dos melanossomas ali no espaço extracelular. Essa distribuição, se ela for de uma forma, né, uniforme, a pele vai apresentar aquela coloração por igual, por inteiro. Mas quando essa distribuição acontece, né, de uma forma irregular, começam a aparecer as manchas, mais pigmento em determinada área do que outra. Isso é a mancha. Temos aqui um desenho mostrando as camadas da pele. Então, a melanina é fabricada ali, produzida na camada basal e vai sendo empurrada para cima essas células até chegar na nossa camada córnea. Então, todo esse processo leva em média 21 dias, em média, né? Pessoas mais jovens, por exemplo. Então, no tratamento de uma mancha, tem que levar isso em consideração, o tempo que a pele demora para ser renovada e remover aquele pigmento que está naquele queratinócito pigmentado. Uma coisa que acelera esse processo é o chamado peeling.
ele vai remover mais rápido essas células pigmentadas, dando lugar às células menos pigmentadas. Vamos ver aqui de uma forma mais detalhada, passo a passo, como que acontece essa síntese de melanina lá dentro do melanossoma. As etapas do processo são: a primeira etapa é uma hidroxilação da tirosina à dopa, pela ação de quem? De uma enzima que a gente chama de tirosinase. O que é uma enzima? É uma proteína que acelera reações químicas, tá? Então, a primeira etapa é transformar a tirosina, aquele pozinho branco que eu mostrei, em dopa. E quem é que colabora para que isso aconteça? Tirosinase. Na etapa 2, a dopa sofre novamente uma reação da tirosinase e se transforma em dopaquinona. Então, em tirosina, dopa, dopaquinona. E sempre pela ação de quem? Tirosinase. E repare bem aqui do seu lado direito, a molécula de cobre. Por que ela está aí? Para mostrar que a tirosinase, ela tem no meio dela, da molécula dela, uma molécula de cobre. Então, quando a gente vai procurar um despigmentante, você vai ver que alguns são inibidores dessa tirosinase, que é a enzima, e alguns são quelante de cobre, ou seja, sequestrante, ele sequestra o cobre. Só que para haver tirosinase precisa de cobre. Se você sequestra essa molécula, né, o que acontece? Fabrica-se menos tirosinase. Um exemplo disso, por exemplo, a cisteamina, ela sequestra. Ela é rica em enxofre e o enxofre sequestra o cobre e com isso atrapalha na formação da tirosinase. E lógico que a cisteamina também age em outros mecanismos, tá? Resumindo, tirosina age com tirosinase, vira dopa. Age com a tirosinase, vira dopaquinona. Nesse exato momento aqui é quando vai haver uma diferenciação. Elas vão seguir caminhos que depende da presença de glutationa, tá? Então, na etapa 3, desvio da síntese em duas etapas. Na presença de glutationa, que é um antioxidante, né, que tem na nossa pele naturalmente, na presença de glutationa, essa dopaquinona, ela vai seguir o caminho para virar uma feomelanina. Caso tenha menos glutationa, o caminho que ela vai seguir é para formar a eumelanina, ou seja, o pigmento mais amarronzado. Sabemos que a cisteamine, que eu falei, que sequestra o cobre, ela também tem um efeito de aumentar a quantidade de glutationa na pele. E olha só, então ela age aí em outro mecanismo também. Ela também vai favorecer a formação de uma melanina mais clara, que é a feomelanina. Aqui está a reação mais detalhada. Você pode ver que tudo começa com aquele pozinho branco, com a tirosina, sofre oxidação, né, ali com a tirosinase, transforma em dopa, de novo tirosinase, forma em dopaquinona, esse pontinho vermelho. E aí ela pode, na presença de glutationa, formar essa cisteína-dopa e seguir o caminho até formar feomelanina, que seria aquele pigmento mais avermelhado, mais claro, no caso dos lábios, do mamilo, de pessoas ruivas, né? Mas ele também pode seguir um outro caminho. Mas essa aqui não é a via preferencial do nosso corpo. Ele gosta mais, né, dessa via aqui, ó, de quando eu chego aqui em dopaquinona, aí é convertida em leucodopa e vai seguir todo esse caminho até chegar em eumelanina. Esse é o caminho preferido que o nosso corpo tende a fazer, a não ser que você utilize algum tipo, né, de inibidor para favorecer a formação da outra melanina. Então, quando a gente compreende melhor a síntese e a fabricação da melanina, fica mais fácil de compreender os despigmentantes, os peelings, o porquê você está usando aqueles produtos. Se eu falar, vamos usar uma vitamina C, você tem uma noção que a vitamina C é antioxidante. E você sabe que para fabricar melanina tem que oxidar aquela tirosina. Se não oxidar, ela não vai ficar escura. Então, vitamina C, glutationa, todos os ativos antioxidantes vão colaborar para que a pele fique mais clara. Então, quando você lê um rótulo de um
produto, desse pigmentante, falar que ele é inibidor da tirosinase, você já vai saber que ele age então na enzima tirosinase, impedindo que ela oxida a tirosina, endopa e adopa endopaquinona. Você já entendeu o motivo. Se eu falar de um outro ativo, se eu falar Belides, a Belides impede a transferência do melanossoma, do pigmento, do dendrito do melanócito para o queratinócito. Aí você, tá, então mesmo que a melanina tenha sido formada, se ela aconteceu, mas se o melanócito não conseguir transferir para o queratinócito, essa pele vai clarear. E se você já não aguenta mais ouvir sobre melanina, formação de melanina, isso é um bom sinal. É sinal que você aprendeu algo que a maior parte das pessoas não sabem, a maior parte dos profissionais não consegue compreender e fica lá. Esse clareador é melhor que esse. Você conhece de longe quando o profissional não tem noção nenhuma de cosmetologia. Ele pergunta: esse ativo é melhor do que aquele? Ué, depende, né? Depende. O que você está querendo fazer? É a indicação da pele, né? Do cliente ali, do paciente. Então, se você não compreendeu ainda, repita tudo, vai assistindo. Ainda tem mais vídeos ainda a seguir.